Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar nosso curso de Cálculo 4. Desta vez vamos ver sobre outro teste de convergência de séries. Desta vez a gente vai ver aí o critério ou teste da raiz. O que consiste esse teste, né? Para a gente ver se uma série é convergente ou não. Não vai informar para onde converge, para que valor converge, só vai informar se converge ou não, ou a gente tem um caso aqui que não dá para concluir nada, tá? Então esse teste pode ser que eu use esse teste e mesmo assim ainda continue na dúvida se converge ou não. Vamos lá, ó. Seja essa série numérica, né? Lembra que a série é a soma infinitas dos termos de uma sequência numérica, né? Então seja essa série numérica. Vamos supor que exista esse limite abaixo, tá? Então esse limite vai ser um valor L real. Que limite? É o limite quando n vai para infinito da raiz enésima de cada termo dessa sequência que define essa série em módulo, tudo bem? Então quando a gente faz aqui cada termo da sequência em módulo e calcula a raiz enésima dela, então a gente tem, por exemplo, tem a sequência, né? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A N. Aí a gente vai pegar o quê? A N, né? Aí continua, N mais 1, N mais 2. A gente vai pegar o quê? A gente vai pegar lá, por exemplo, raiz uma, né, do módulo de A1. Raiz uma, tudo bem, não vai mudar nada, né? A partir daqui sim. Raiz quadrada do módulo de A2. Opa. Aí depois a gente vai pegar a raiz cúbica do módulo de A3, raiz quarta do módulo de A4, raiz quinta do módulo de A5, raiz enésima do módulo de AN, tudo bem? A gente vai pegar, ó, essa outra nova sequência. E essa sequência vai convergir para quem? Vai convergir para um valor L, tudo bem? Então vamos supor que o limite quando n tem infinito disso daqui, dessa nova sequência, que é a raiz enésima do módulo de cada termo da sequência que vai definir essa série, vai ser um valor L. Aí a gente tem o seguinte, olha só. Se esse L tiver entre 0 e 1, podendo ser 0, mas não podendo ser 1, tudo bem? Nesse primeiro caso, o L não pode ser 1. Ou seja, entre 0 e 1, 0, alguma coisa. Pode ser 0, 0,1, 0,5, 0,6, tá? 0,99, não pode ser 1. Se o L for maior ou igual a 0 e estritamente menor que 1, então eu sei que essa série aqui ela vai ser convergente. Mais do que isso, vai ser absolutamente convergente. Agora, se este L, que vai ser o resultado desse limite, for maior que 1, ou se esse limite, que é o mesmo que está aqui, for para infinito, então eu sei que essa série vai ser divergente. Já se o L for igual a 1, então a gente não pode concluir nada, tá? Então, se a gente calcular o limite, o L deu igual a 1, eu não sei. Pode ser convergente ou pode não ser. Eu não sei a resposta por esse método. Eu tenho que arranjar um outro método para tentar achar a resposta. Vamos ver alguns exemplos, tá? Olha só, exemplo 1. Será que essa série, né, essa somatória infinita dessa sequência numérica nessa série, que é n a quarta mais 4 sobre 2, n a quarta mais 3, n a 4, tudo elevado a n, será que isso converge? Dica, quando aparece esse elevado a n, é o caso perfeito para calcular o teste da raiz. Por quê? Porque você vai colocar uma raiz enésima, vai cortar esse n com o n da raiz, vai ficar só essa parte aqui de dentro, essa parte da base, tudo bem? Então, quando aparece um elevado a n, é o caso ali, em geral, perfeito para usar o teste da raiz. Então, vamos começar calculando o nosso limite, tá? Eu vou calcular o limite do n tendendo ao infinito do que? Da raiz enésima do módulo de cada termo a n, tá? Quem que é o termo a n? Então, vamos lá. N tendendo ao infinito, raiz enésima do módulo. Quem que é o AN? É isso daqui, ó, né? É o n a quarta mais 4 sobre 2n a quarta mais 3n quadrado elevado a n. Tudo bem? Olha aqui, ó. Eu vou cortar esse n com esse n. Então, vai sobrar só o limite lá de dentro. O limite de n tendendo a infinito do que? De n a quarta mais
4 sobre 2n à quarta mais 3n quadrado, tá? Nesse caso eu posso até tirar o módulo, porque essa coisinha aqui já vai ser sempre positiva, tá? Bom, porque a gente tem n à quarta, que é sempre positivo, 4 que é sempre positivo, 2n à quarta que é sempre positivo, 3n à quarta que é sempre, ao quadrado que é sempre positivo, tá? Então posso até tirar o módulo, que isso daqui continua positivo. O importante é que eu cortei a raiz enésima com esse elevado a n que a gente tinha aqui da minha série. Pronto, olha só, sobrou um limite facinho que a gente sabe resolver. Esse limite a gente aprendeu lá em cálculo 1, tá? Se você não lembra como resolver esse limite, eu vou deixar uma aula um link para uma aula aqui na descrição do vídeo, que é um link que fala sobre como resolver limite no infinito, né? Quando o x, o n, no caso aqui, vai para infinito. Que é o seguinte, se eu tenho aqui uma divisão de duas funções polinomiais e esse limite está indo para infinito, a gente vai ter que esse limite vai ser a mesma coisa que a gente considerar só os termos de maior grau do numerador e do denominador. Tipo, que termos que tem aqui no numerador? N à quarta e o 4. Quem que é o maior grau? O n à quarta. O n à quarta fica. O maior grau é o maior expoente, tá? E aqui 2n à quarta, 3n ao quadrado. Qual que é o maior grau? 2n à quarta. O termo 2n à quarta fica. Por quê? Porque o 2n à quarta no infinito é tão maior que 3n quadrado que o 3n quadrado fica insignificante perto do 2n à quarta. Então a gente vai considerar só o 2n à quarta. Mesma coisa n à quarta com mais 4, tá? Lá na minha aula sobre limite no infinito eu expliquei certinho. Aí aqui que a gente pode fazer, a gente pode cortar, né? Eu vou cortar aqui, ó, n à quarta com n à quarta. Cuidado que em cima não sobra nada, né? Sobra 1, porque tem um aqui escondido, tá? Não vai colocar 0, sobra 1 escondido. Então vamos lá, limite n tendendo a infinito de o quê? N à quarta em cima sobrou 1, n à quarta embaixo também cortou, sobrou 2, né? Sobrou uma constante. Limite de constante vai ser constante, meio, tá? Então, olha só, esse limite aqui deu meio. A gente está chamando esse limite de L. E o L é maior que 1? Ó, meio é maior que 1? Não. É igual a 1? Não. Está entre 0 e 1, tá? Concorda? Que o L, nesse caso, está entre 0 e 1. Se ele está entre 0 e 1, quer dizer, ó, vamos até voltar aqui, ó. Se tiver entre 0 e 1, vai convergir. Se for maior que 1 ou ir para o infinito, diverge. Se for igual a 1, nada se conclui. Nesse caso aqui, deu entre 0 e 1. Ou seja, converge? Sim, né? Converge. Né? Mais do que isso, vai ser absolutamente convergente. Vamos para o segundo exemplo. Exemplo 2. E essa daqui, converge, ó, de novo, 1 elevado a n. Vai cair certinho no teste da raiz. O teste da raiz a gente vai calcular o limite. Esse limite vai ser um valor L, né? Vamos ver primeiro se ele existe, né? Eu vou colocar ele, né? Vamos ver primeiro se ele existe. Limite do n tendendo ao infinito do que? Da raiz enésima de cada termo, da raiz enésima do módulo de cada termo. Então, vai ser o limite do n tendendo ao infinito da raiz enésima do módulo de cada termo. O termo é o seguinte, né? É 3n à sexta mais 1 sobre n quadrado mais 5 elevado a n. Corta esse n com esse n, né? Vai sobrar o quê? Só aquela parte de dentro, mesma coisa. Vai sobrar só o 3n à sexta mais 1. No infinito, ó, cuidado que é só quando vai para o infinito. Se o n fosse para 3, para 5, não poderia fazer isso, só no infinito. Lá no infinito, a gente pode considerar, e somente no infinito, bem? Lá no infinito, a gente pode considerar os termos de maior grau tanto no numerador, que é o 3n às sextas, quanto no numerador, que é o n quadrado. Eu posso aqui cortar, né? Eu tenho aqui n à sexta, que é n vezes n vezes n vezes n vezes n, 6 vezes, né? Embaixo n quadrado. Então, eu vou cortar esses dois n's de baixo, né? N vezes n. E em cima, como tem 6, eu corto 2, vai sobrar 4, né? N à quarta. Embaixo vai sobrar 1, mas não preciso colocar, né? 3n à quarta sobre 1 é 3n à quarta. Então, vai sobrar o limite de n tendendo a infinito de 3n à quarta.
né? E isso daqui vai para infinito, né? Quanto maior o valor de n, maior o valor de n à quarta, maior o valor de 3 vezes n à quarta, né? Então, se o n vai para infinito, 3n à quarta também vai para infinito. Então, no caso, esse limite é igual a infinito. Quer dizer que converge? Não, né? É divergente. Perceba o seguinte, mesmo que se aqui fosse quadrado, ó, mesmo que se não fosse 6, quadrado, ia sobrar lá no final, ó, um 3n quadrado sobre n quadrado. Ia cortar o quadrado com quadrado, ia ser 3. Aí eu ia ter que o valor de L seria 3. Mesmo assim, seria divergente. Tudo bem? Mesmo se a gente trocar isso elevado a 6 por 2, o limite seria 3. Lembra que se o L for maior que 1, ou se esse limite aqui for para infinito, é divergente, tudo bem? Então, mesmo se a gente trocar aqui esse 6 por 2, ainda seria divergente. Vamos ver um exemplo 3. Eu acho que você já supõe que esse exemplo 3 vai dar o L igual a 1 e a gente não vai conseguir responder, não pelo menos com esse teste. Então, vamos pegar esse caso aqui, ó. De novo, elevado a n, ó, um caso muito legal para a gente usar o teste da raiz. Que é o quê? Que a gente vai calcular o limite do n tendendo ao infinito da raiz enésima do módulo de cada termo a n, né? Então, vai ser o limite do n tendendo ao infinito da raiz enésima do módulo. Como que é cada termo? Vai ser o n à quarta mais 8 sobre n à quarta mais 7n quadrado elevado a n. E fecha o módulo. Corta esse n com esse n, vai ser o limite do n tendendo ao infinito do n à quarta mais 8 sobre n à quarta mais 7n quadrado. De novo, lá no infinito, a gente pode pegar os termos de maior grau. Em cima é o n à quarta, embaixo também é o n à quarta. Posso cortar. Corta n à quarta com n à quarta, divisão de iguais dá 1. E o limite de uma constante fica aquela constante. Então, esse limite deu um valor L que é igual a 1. Ou seja, nada se conclui. Então, essa série converge? Não sei. Tá? Não sei se converge. Não sei se diverge. Por esse teste, eu não posso concluir. Antes de terminar a aula, vamos ver então um desafio. Olha esse desafio. E esse caso aqui, ó, não está tudo elevado a n, tá? O 2 está elevado a n, mas o numerador não está elevado a n. Será que dá para usar o teste da raiz, né? Ou só dá para usar o teste da raiz quando está tudo elevado a n? Não, nesse caso também dá para usar o teste da raiz. E vamos usar o teste da raiz aqui, ó. Eu vou calcular o limite do n tendendo ao infinito do que? Da raiz enésima de cada termo a n, do módulo, né, de cada termo a n. Então, limite de n tendendo ao infinito, raiz enésima do que? Cada termo vai ser n sobre 2 elevado a n. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva dessa raiz enésima, né? Porque se eu tenho uma raiz de uma fração, eu posso falar que é a raiz do de cima, tá? Então, a raiz enésima do n, do de cima, sobre a raiz do de baixo, né? Raiz enésima do 2 elevado a n. Esse n eu consigo cortar com esse n. Ótimo, mas em cima eu não consigo. Aí em cima vai ficar a raiz enésima de n. Embaixo cortou, sobrou 2. E agora? E agora eu vou dar umas dicas para vocês. Aí é o seguinte, ó, a gente tem que o limite, quando n tende a infinito, da raiz enésima de n vai ser 1, tá? Se você quiser testar, pode testar. Calcula a raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 3, raiz quarta de 4, raiz 5 de 5, raiz sexta de 6, raiz sétima de 7, raiz 100 de 100, raiz centésima de 100, né? Você vai ver que esse número vai chegando cada vez mais perto de 1. Então, esse limite aqui vai para 1. Então, aqui, o que a gente tem? Isso daqui vai para 1. E embaixo eu tenho a constante 2, ó, meio. Então, isso daqui vai ser um valor L que deu exatamente meio. Meio está entre 0 e 1. Quer dizer que isso converge? Sim, converge, né? Mais que isso, é absolutamente
convergente. Perceba que se a gente tivesse essa série aqui, ó, o contrário daquela, ou seja, o 2 elevado a n em cima e o n embaixo, aí a gente ia chegar aqui tudo trocado, ou seja, em vez de ser 1 sobre 2, o limite seria 2, e o 2 é maior que 1. Então, no caso dessa série, essa daqui não converge, tá? Que é o contrário do que deu no exemplo. Essa não converge, porque aí o que a gente tem? Que pelo teste da raiz, o limite da raiz enésima disso daqui vai dar 2. Tudo bem que é só fazer o contrário daqui, ó. O 2 elevado a n em cima vai estar o n embaixo, né? Então, no final vai estar o 2 em cima e 1 embaixo. Então, o L vai ser 2, tá? Como o L vai ser maior que 1 no teste da raiz, não vai convergir. Mas do jeito que está aqui, n em cima e 2 elevado a n embaixo, a gente viu que pelo teste da raiz, o L deu meio, e quando o L está entre 0 e 1, ele é absolutamente convergente. E eu vou dar outra dica para vocês, tá? Que você pode também cair alguns casos assim, quando você vai usar o teste da raiz. Você pode cair num limite do n tendendo a infinito da raiz enésima de n fatorial. A raiz enésima de n fatorial é infinito, tudo bem? Porque o n fatorial cresce muito mais rápido do que vai aumentando ali a raiz, né? O índice da raiz. Então, isso daqui vai para infinito. Lembre-se desses dois limites aqui que você pode usar aí quando a gente estiver resolvendo exercícios que utilize o teste de convergência, né? Ou seja, o critério da raiz. E é isso, espero que tenham gostado da aula. Não deixem de me seguir lá no Instagram. Abraços e bons estudos a todos.